especial, né? Obrigada quem colocou aí para gravar. Nosso querido Gabriel Teófilo, né, que vai falar um pouco para a gente sobre Pentecostes. Então, a palavra é sua, Gabriel. Mas antes, vamos rezar uma Ave Maria e um Santo Anjo. E já puxa o vinho de Espírito Santo já, Juliane. E o vinho de Já Espírito para Santo. entrar no clima já. Exatamente. Para começar bem a palestra, né? Que a palestra seja muito abençoada e conduzida pelo Espírito Santo, né? Então, Ave Maria, cheia de graça, Cheia de graça. convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde e me governe. Eu te dou a minha mão e prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade, para no céu alcançar a eterna felicidade. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Juliane já apresentou, né? Já me apresentou, sou o Gabriel Teófilo. O pessoal me chama mais de Teófilo, mas tanto faz para mim, Gabriel Teófilo. Para mim, eu tenho 2 nomes. Acho que eu quase que... Minha mãe escolheu 2 nomes, né, para mim. Que eu acho que parte da minha vida eu fui mais conhecido como Teófilo do que como Gabriel. Assim, desde os meus 18 anos, quase ninguém me chama de Gabriel. Então, Teófilo. Então, gente, é estranho falar assim, porque tá todo mundo calado, eu não sei se tá todo mundo ouvindo, mas vou fingir que tá todo mundo ouvindo. A gente está te ouvindo. Estamos te ouvindo. Eu nunca tinha Teófilo. Feito estranho demais. Mas beleza, tamo junto aí. Então, vamos começar. Então, amanhã, para quem não sabe, é a festa de Pentecostes, né? É uma das grandes festas da liturgia católica. Ela é celebrada 40 dias depois da Páscoa, celebrada a Ascensão, né? Que foi semana passada, se eu não me engano. Geralmente cai meio de semana. Quando cai meio de semana, passa para o domingo, né? Que foi o caso. Acho que é na quinta, se eu não me engano. E 50 dias depois é a festa de Pentecostes. Para quem não é familiarizado com o nome Pentecostes, né? Eu acho que só quem não é familiarizado é talvez quem não é de berço católico. É a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Nesses 9 dias que depois da Páscoa, né, da ressurreição do Senhor, os discípulos, eles estavam reunidos, né, no cenáculo com Maria, a pedido de Jesus. Jesus, né, pediu para que eles ficassem à espera do Paráclito. E eu esqueci de anotar, deixa eu até pegar aqui o significado de Paráclito. Peguei na internet aqui, ó. Paráclito. Espero que não esteja atrapalhando muito o áudio aí. Esse Paráclito. É a pessoa que protege ou defende. Defensor, mentor, auxiliador, intercessor. Em muitos momentos, né, o Espírito Santo é aquele que... Peraí que minha câmera deu problema aqui. Acho que agora... Não, tá errado. Eu ia maluco quebrando o pescoço aqui. Ele vai ter torcicolo desse jeito. Pra mim travou com a imagem dele. Tortinho. Acho que ele tá... Gente, Voltou e agora tem 2 deles aqui para mim, só que ele tá sem microfone. Tá mudinho. Fatar.
Ô, A Teófilo, gente não tá te escutando, Teófilo. seu som. Agora foi, né? Tá todo Aí. mundo ouvindo? Beleza? Sim. Beleza? Ô, Felipe, me assume aí, se sair, hein, de novo. Você toma conta aí. Não, beleza. Agora deu certo aqui. Então, paráclito é aquele que defende, né? Aquele que intercede. Foi a pedido de Jesus. Então, ele pede aos discípulos. Gabriel saiu. Não, tô aqui. Tá. A pedido de Jesus, eles ficaram, né? À espera do paráclito. E, como prometido, ele veio. Depois desses 9 dias, ele desce sobre os discípulos. E, inclusive, eu acho que é um bom momento da gente ler a passagem, né, que fala disso. Que, se eu não me engano, é o Evangelho de amanhã. Não, primeira leitura, na verdade, de amanhã. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 ao 11. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Então, tendo-se completado o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, o que encheu toda a casa onde se encontravam. Apareceram-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia se exprimirem. Achavam-se então em Jerusalém judeus impiedosos, vindo de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produziu, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois a cada qual os ouviu falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um de nós nos próprios idiomas em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do ponto da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Então aí a gente já sente um pouco do peso desse momento, né? A gente vê que não é um momento qualquer. Não é uma mera reunião dos discípulos ou um mero momento de oração. É ali um momento de espera de algo grandioso. E aí fica a pergunta, que eu já me fiz por diversas vezes. Por que a gente precisa do Espírito Santo? Por vezes eu não entendi, né? A gente às vezes não entende o porquê que a gente precisa rezar, por que a gente precisa pedir, por que a gente precisa de algo tão abstrato quanto pedir pelo Espírito Santo. O que isso vai gerar na minha vida? O Espírito Santo, ele vem a nós para nos infundir de graças que vão nos aproximar de Deus, vão nos fazer semelhante a Deus, dar um coração que imita a Cristo. E, além de tudo isso, ou melhor, para que tudo isso aconteça, a gente precisa de vontade, de ação, de querer. E por isso que em tudo na nossa vida, né, quando a gente não quer, não costuma acontecer. A gente quer fazer uma viagem, a gente age em prol disso, né? A gente age de forma a que aquilo aconteça. A gente trabalha, a gente ganha dinheiro, a gente vai lá, paga a passagem, depois paga o passeio lá na Disney, que seja. E assim com a vida de oração. A gente reza para isso. A gente reza para imitar a Cristo, para ser mais próximo a Ele, e para nos infundir as graças que o Espírito quer nos dar, o Espírito Santo quer nos dar. E
o que é isso que é gerado em nós quando nos é infundida essa graça do Espírito Santo? Porque quando a gente pensa do ponto de vista humano, a gente sempre entende assim, não, eu tenho aquilo que eu consigo tocar, né, aquilo que é o natural, e o sobrenatural, que é aquilo que eu não entendo pelas sensações, que eu não entendo pelas emoções, que eu não entendo, que muitas vezes eu tenho dificuldade de entender racionalmente até, mas que é possível entender racionalmente. Então, o ser humano é esse organismo sobrenatural e natural, juntos. Se alguém falar alguma coisa aí, não tô lendo as mensagens, não, se alguém falar alguma coisa, vocês me avisem aí. Mas quais são os passos, né, para chegar a esse organismo sobrenatural, ou melhor, para aperfeiçoar esse organismo sobrenatural? O primeiro passo é o batismo, né? O batismo, ele é o início de tudo. Ele é um sacramento, ele é sacra, né? Sacra, é algo santo, algo santificante. Ele é aquilo que vai nos dar esse movimento inicial, essa graça inicial, essa convicção inicial de ir rumo a Deus. E não é que uma pessoa sem o batismo não possa ir a Deus, porque pode. A gente tem casos de pessoas adultas que não foram batizadas quando crianças, pode ter casos de gente que eu não sei, que não foi batizado e que chegou a Deus, né? O Eduardo, um exemplo disso. O Eduardo não saiu da maternidade e foi batizado. Ele foi depois de adulto, né? Inclusive, eu sou o padrinho dele, quem não sabe. De nada aí pelo coordenador que vocês têm. Minha semana foi dia do padrinho, que é Foi, dia do Vinícius? afiliado. Pois é, ele não me deu parabéns, não. Dia do afiliado. Ganhei nada. Se não deu parabéns, presente, então, muito menos. Não, nossa senhora, o bicho. Foi dia do padrinho ou dia do afilhado, Vinícius? Ele Dia falou do afiliado. Não, ele foi teve do padrinho que também. você falou, Vinícius. Aí você me deixa Não. mal na fita, meu brother. Não, mas depois eu corrigi. Não, você me explica antes. Dia do afiliado. Você não pode soltar uma dessa e depois você vira o jogo. Não. Não, mas eu errei, então. Não, tô É dia do brincando, afiliado. Edson, tá de boa, tô brincando. Depois eu vou dar os parabéns pro Eduardo, pode deixar. Mas voltando aqui, valeu, Vinição. Voltando aqui. O segundo passo. Então, batismo, segundo passo. Eu me manter em estado de graça. A graça santificante, aquela graça que vai me aproximar daquilo que a gente quer, que é o céu. Porque o pecado, ele prejudica esse organismo sobrenatural. Da mesma forma que se eu pego uma faca e corto o meu dedo, vai ficar aquela ferida, né? Vai ficar aquela cicatriz. O pecado, ele faz isso com a gente, especialmente o pecado mortal. Ele deixa feridas. Então, é por isso que a gente tem que evitar ao máximo, e se acontecer de cairmos, né? É buscar a confissão para voltar para o estado de graça. E mais do que confessar, né? Arrepender-se e confessar-se. Então, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais me aproximar disso, eu quero viver a santidade. Eu vou e com as graças, né, com as mãos ungidas, né, de um sacerdote, ele me concede, né, esse retorno a Cristo, esse retorno ao estado de graça, que me faz mais próximo de Deus e me dá mais força para mais uma vez seguir durante a semana, seguir durante mais um mês, para assim que eu puder me confessar de novo e me reabastecer. Porque, assim, apesar de eu fugir um pouco do assunto do Espírito Santo, é importante a gente falar disso, porque para o Espírito Santo agir, a gente tem que estar em estado de graça. E, às vezes, a gente entende que a confissão ela deve ser feita só quando nós caímos. Não necessariamente. A confissão, ela reabastece até com relação aos pecados veniais, né? Um sacramento que nos motiva a melhorar, nos motiva a voltar. E não deve ser um sacramento vergonhoso, como muitas pessoas às vezes pensam que, não está confessando é porque fez errado, né? Mas quem somos, né? Nós, né? Todos fazemos errado o tempo todo. Então deve ser um pecado não de vergonha, mas sim de alegria por poder retornar à casa do Pai, por poder, mais uma vez, encontrar um sacerdote que nos ajuda, nos dá palavras de motivação para seguir. E é isso. Agora, retornando. Então, esses dois passos eles são extremamente importantes, né? Para esse movimento inicial. Essa coisa que vai nos aproximar de Deus. E
mais do que isso, eu tenho que pedir ao Espírito Santo. E para pedir, primeiro a gente tem que entender, né, o que a gente tem que pedir. Então, voltando para aquela questão do organismo sobrenatural. Ele é composto de duas coisas, que são as virtudes infusas. Na verdade, não são duas coisas, são várias coisas, mas separadas em dois grupos, melhor dizendo. São as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Para quem não sabe, as virtudes infusas, elas são virtudes que, parte delas são humanas, né? São as virtudes cardeais, se eu não me engano, que elas são virtudes que a gente adquire com o tempo, com a perseverança, com nosso esforço. E as virtudes, fugiu o nome, só um minuto, teologais, as virtudes teologais, que elas são advindas do próprio batismo. Então, elas são do Espírito Santo. São virtudes que nos vêm quando nós somos ungidos, né? Nós somos derramados com água batismal, depois com óleo batismal, e assim nós, com toda a cerimônia, claro, com o padre, nós somos assim, nós recebemos assim, né? As virtudes teologais. E os dons do Espírito Santo, que são sete virtudes infusas e 7 dons do Espírito Santo, que a gente vai tratar melhor daqui a pouquinho. Então, tanto as virtudes quanto os dons nos ajudam nesse pedir, nesse mover, nesse andar rumo a Cristo. E, por vezes, é difícil, né? A gente sabe que não é fácil. Não é fácil andar. E tem uma analogia interessante do organismo sobrenatural com um barco, que é o seguinte, quando a gente está num barco, né, ou melhor, quando você imagina um barco, que hoje em dia não está muito fácil de andar de barco em Goiânia, mas quando a gente imagina um barco que pode ser tanto movido a vela quanto a remo, a gente entende dois aspectos, né? Primeiro, o do remo. O do remo é que para o barco andar, eu tenho que remar. Então, eu tenho que pegar ali o remo e, por meu esforço, claro que com a graça de Deus de me manter vivo nesse processo, né? Então, Deus está envolvido indiretamente, tem que mover esse barco. E a vela? A vela, primeiro eu preciso colocar ela lá, deixar ela lá, mas eu preciso da brisa, né? Da brisa do mar, para poder tocar a vela e eu andar. E assim é tanto com as virtudes infusas quanto com os dons do Espírito Santo. As virtudes infusas são como os nossos remos. Os remos que eu preciso pegar e batalhar. Porque quando você pensa que são 7 virtudes, e 4 delas, né, são humanas, né? Agora já mencionando as 4. Prudência, justiça, temperança e fortaleza. São 4 virtudes que eu tenho que batalhar realmente para conseguir ali. E as 3 teologais, fé, esperança e caridade, que vêm com o batismo, mas eu tenho que batalhar para crescer nelas. São como remos na nossa vida. A gente tem que remar para conseguir andar com elas. E já pensando nos dons do Espírito Santo, são como velas. Então eu coloco lá, claro que eu tenho que comprar primeiro as velas, né, deixar bonitinho, tirá-las do pacote que seja, colocá-las. Então eu tenho minha ação ali, eu tenho que querer, tenho que me mover em relação a isso, mas eu preciso da brisa do mar, que é como Deus em nossas vidas, que é como o Espírito Santo em nossas vidas, que é quem vai nos levar mais próximo de onde devemos chegar, de onde queremos chegar. E nesse remar, né, nesse prosseguir, a gente precisa de convicção, né, fortaleza, a gente precisa nos afastar daquilo que vai atrapalhar o nosso caminho, que é o pecado, que são as distrações, que são aquelas coisas que nos tiram daquilo que a gente imaginava, que a gente queria. Então, agora, entendendo um pouco melhor nessa questão das virtudes e dos dons. Elas, quando a gente pensa na questão de hábito,
a gente vem à mente a questão da habilidade. Que a habilidade, ela não é exatamente o fazer, né? Fazer é a ação. A habilidade é a potência da ação. Quando eu sei fazer algo, eu tenho a habilidade daquilo. E com relação às virtudes e os dons do Espírito Santo, eles são como habilidades. Nós temos isso em nós. Nós sabemos disso. Nós sabemos a existência de Deus, do Espírito Santo, que ele age em nós. Então, nós sabemos que temos as habilidades para imitar a Cristo, para sermos santos. Mas o que é que transforma tudo isso em ação? É a graça atual de Cristo. É a graça que atua. É a intervenção de Deus para transformar a potência em ação em ato. Ato, verdadeiramente. E além dessa graça atual, ela precisa do nosso movimento. E é o que a gente deve pedir. Então, eu saí daquele... O que a gente precisa pedir do Espírito Santo? É isso. É a graça atual. É a vontade de agir com essa graça atual. Para transformar toda a nossa habilidade, tudo aquilo que a gente tem, sabe que tem, em ato. Em mover-se. Em querer o Cristo. Querer a santidade. E quando a gente pensa em oração, né, a gente, muitas vezes, eu lembro quando eu era um pouco mais jovem, eu não sou exatamente velho, apesar da barba e de algumas marcas do tempo, né, mas eu tenho 22 anos, né, mas quando eu tinha 15, de volta de 15 anos, eu lembro como eram minhas orações, era bem engraçado, assim. Era algo como uma permuta, né, eu falava assim, não, Jesus, eu vou rezar mais, eu vou dar mais esmola, eu vou ser um filho melhor, mas o Senhor podia me ajudar. Nossa, queria uma namorada, né? Queria dinheiro, queria outras coisas mais, coisas vãs, né? A gente age muitas vezes com permuta com Cristo. A gente quer ficar permutando, quer ficar trocando, né? Quer ficar... eu vou rezar mais e o Senhor me ajuda. Eu vou fazer isso e o Senhor me ajuda. E não é assim que funciona. Não é assim. A gente tem que rezar, não querendo algo em troca, mas querendo o que Deus quer, né? Querendo agir mediante a vontade de Deus. A gente quer ser como Deus. Para querer ser como Deus, como Cristo, como o próprio Cristo, a gente tem que pensar como Cristo, a gente tem que pensar como santos. E quais são as qualidades, né, de uma oração que eu entendo, né, ser uma oração perfeita? Primeiro, uma oração humilde, né? Uma oração que totalmente diferente dessa que eu mencionei. Uma oração que não sabe bem o que é melhor muitas vezes. Eles têm dificuldade de discernir o que é melhor. Mas o que é o melhor para si, o que é o melhor para os outros, o que é o melhor para Deus. Quer ser o melhor para Deus. E entender que não é merecedor de nada disso, não é merecedor de nada que tem, nada que Deus dá. Não é merecedor nem da própria vida que Deus dá todos os dias. Outro ponto é a confiança. Confiança no que está pedindo. Porque um dos dons, né, da prudência, um dos dons mesmo, né? Desculpa, uma das virtudes infusas é a prudência. Então, a prudência no pedir, mas além de tudo, a confiança. É saber pedir bem, mas pedir confiantemente. Então, se eu realmente quero algo, eu vou com confiança, eu vou com uma vontade verdadeira naquilo. Não vou pedir, mas se não vier, tá bom também. Se eu não conseguir ir na missa também, tá bom. Não, é pedir confiança. Me ajuda, Deus. Me ajuda a conseguir ir na missa hoje. Não tô com vontade, mas eu quero ir na missa. Me ajuda. E vamos lá. E a perseverança. A perseverança não no sentido que eu falei da confiança, mas no sentido de
se eu realmente preciso daquilo, eu vou perseverar. E tem uma coisa interessante, né, que eu até estava vendo um vídeo do Padre Paulo Ricardo, que eu até, não sei se é uma indicação aí já antiga, mas eu já indico aqui, sim, não foi indicado anteriormente, mas uma coisa da perseverança é que o desejo das coisas santas só aumenta com a demora. Né? Então, quando você quer muito algo, e que realmente você já pediu, você já pensou, já refletiu, já leu sobre, já pediu um conselho de um amigo que você sabe que é um cara católico com cabeça boa, você continua pedindo. Você não vai parar de pedir. Se for uma coisa justa, se for uma coisa santa, você não vai parar de pedir. E, acima de tudo, atenção. Antigamente, eu fazia uma oração de um rosário que era o Cerco de Jericó. Não sei se alguém daqui já fez, talvez a Sara. Se alguém fez aqui, foi a Sara. Mas é uma devoção já disseminada já pelo mundo, né, pelos católicos, mas que surgiu na nossa paróquia há algum tempo, e a gente foi chamado alguns do grupo de jovens foram chamados a fazer parte, e era de rezar o rosário 24 horas por dia, tendo alguém rezando o rosário. E aí designava 1 hora para um grupo de pessoas ou para uma pessoa só, tinha que ter alguém. Eu lembro que, assim, é o tipo de coisa que você assume, que muitas vezes você não vê as consequências, você não se conhece. Porque, assim, eu tenho uma fama já, que alguns aqui já conhecem, o Eduardo deve conhecer essa fama, que é, assim, de não conseguir me manter acordado, assim, eu tenho muita dificuldade se eu tô em 10 horas da noite, onde eu tô, eu durmo. Se eu tô na cadeira que não tem encosto, eu durmo, de algum jeito eu vou dormir. E aí, às vezes, eu colocava lá para rezar 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã. Não, é sábado, eu vou conseguir, 2 horas da manhã. Tava lá, rezando, tentando rezar. E aí, eu lembro que muitas vezes eu tava no quarto mistério lá, 3 horas da manhã, e eu não sabia nem o que eu tava rezando mais. Eu tava, assim, pode ser até graça do Espírito Santo de continuar rezando dormindo, mas eu não acho que isso é ideal, não. Não recomendo. Então, assim, é ter atenção no que você tá rezando, é ter foco naquilo que você está fazendo. Porque não adianta você estar arrumando a casa e rezando o terço aqui, não. Tem que ter algum foco naquilo que você está fazendo. Você não precisa rezar o terço inteiro, já que você não está conseguindo parar. Então para e reza um mistério, para e reza 2 Ave Marias. E assim vai. Com o tempo você vai conseguindo rezar o terço, o rosário. E é isso, a gente vai desenvolvendo essa habilidade, pedindo, querendo, perseverando. E assim é com tudo. Com a oração do terço, com a vida de oração diária. Eu não sei quanto tempo eu já falei. Eduardo, mencionei quanto tempo eu já falei, que eu não sei. Não estou programando meu tempo aqui, cara. Beleza, Sara, menciona aí o tempo que... Aí, obrigado, Eduardo. Você está muito atento à reunião, hein? Sabe Não, que hora que eu acho começou? que você começou às 19h10, por aí. Sério? Caramba, Eu já acho falei que isso. ainda tem um tempinho. Uns 15? Às 19h03, acho que deu umas meia hora já. Caramba, já fiz isso tudo. Não, mentira, Sara. A Sara tá mentindo que quer sair. A Sara Calma quer sair e aí, não eu tá vou querendo olhar aqui admitir. que eu vim na cozinha. Não, mas então eu vou falar mais um pouquinho só, tá acabando. Nossa, eu achei que eu ia falar pouco. Pera aí, então. Vamos lá, gente. Então, agora vamos focar aqui no que são as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Então, eu já mencionei que as virtudes são as cardeais e as teologais. As cardeais são aquelas humanas que você... Claro que você precisa de Cristo você precisa do Espírito Santo, de Deus para desenvolver, mas são virtudes que você especialmente vai desenvolver por força própria, por suas próprias mãos. São a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. E tem as virtudes teologais, que elas vêm do batismo, mas que também tem a possibilidade de crescer junto com a sua força de vontade e com a fortaleza ali que você vai desenvolvendo também com o tempo, que são a fé, a esperança e a caridade. Tem uma coisa interessante das virtudes infusas, que quando a gente comete um pecado mortal, a gente perde as virtudes infusas. Só que não todas, a gente continua com a fé e a esperança. E tem um motivo muito interessante pelo qual a gente fica com elas, né? Que
sem fé e esperança a gente não consegue se reerguer, né? Então a gente precisa de fé e esperança para se arrepender e confessar de novo. Então, essa graça, o Espírito Santo também já nos dá no batismo, né? Só que tem que ter um cuidado com isso, porque certos pecados que atentam diretamente à fé, eles podem nos fazer perder também as virtudes da fé e esperança. Mas acho que com a graça de Deus não deve acontecer com ninguém. Mas, enfim, aí tem os dons do Espírito Santo, que são a sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Não sei se vai dar para falar de todas aqui, provavelmente não, né, que a Sara já está querendo sair, mas, como eu tinha dito, então a gente tem as graças atuais, né, que são as graças cooperantes, que agem junto com as graças operantes. As graças operantes, elas são as graças que vêm dos dons do Espírito Santo. Então, são as graças que a maior parcela delas vem de Deus. A gente age, mas a gente precisa agir, claro, mas a gente precisa muito mais de Deus. E as graças cooperantes, que são aquelas que são os remos, né? Os remos que eu tinha falado. Então, as graças operantes são as velas, as graças cooperantes, os remos. Maria, a gente não falou de Maria hoje ainda, praticamente. Onde Nossa Senhora entra em toda essa história? Ela é a dispensadora das graças. Vai vir aí talvez alguém que recém-convertido, um evangélico que está se convertendo, vai falar, mas o único mediador é Cristo. Você não está errado também, mas está errado em ignorar os santos, Nossa Senhora, os anjos. Porque quando a gente pensa na igreja, né, a gente não deve pensar só na igreja, na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Santa Divisa, a gente deve pensar na igreja dos céus também, a igreja que já mora nos céus, que já vive com Cristo. E essa igreja, como Deus mesmo, como Jesus mesmo falou, é o corpo de Cristo. Ela é o corpo do próprio Cristo. Então a gente não pode ignorar que os santos, os anjos, Nossa Senhora especialmente, que tem um lugar especial ali na igreja, que já habita os céus, ela é dispensadora das graças, junto com Cristo. Então nós precisamos dela, sim. Se Deus fez-se precisar de Nossa Senhora para gerar o próprio Cristo, aquele que salvou o mundo, que nos salvou do pecado, que dirá nós, que somos meros pecadores, não querer precisar de Nossa Senhora. Claro que a gente tem que querer precisar, sim, dela. E precisa dela para chegar à santidade. E eu vou recomendar que vocês ouçam um canto gregoriano e uma leitura também. O canto gregoriano é o Veni Creator, que depois o Eduardo passa aí no WhatsApp. E o livro, que talvez o Eduardo conheça também, que eu tenho lido, que ele é, assim, eu imagino que o padre que escreveu, né, foi o Rafael Cifuentes, que ele foi bispo emérito de Nova Friburgo, já falecido, que Deus o tenha. Ele tratou de alguns temas e tratou da fortaleza, né? Que é esse livro aqui. Talvez está ao contrário, porque eu não sei como é que essa câmera funciona. Está ao contrário? Tá. Não, Chama Fortaleza. Tá, não, dá para ver. Dá para ver? Chama Fortaleza. Dá. Ele é um livro que trata, né, dessa construção do homem enquanto um ser que almeja virtudes, que almeja crescer na fé e que almeja superar as dificuldades, ter convicção, ter força naquilo que pensa, ter vontade de querer a verdade. E são muitos dons e virtudes, né? Não dá para falar de tudo, mas eu entendo que à medida do tempo vocês vão trabalhando cada uma delas em outros temas do grupo, né? Mas o mais importante é entender isso, que nós temos sim uma ajuda imensa do Espírito Santo para crescer. Nós temos os sacramentos, nós temos o nosso próprio ser, todos os meios e formas, né, de crescer. Basta a gente querer. Então, essa analogia do barco é tudo que eu queria passar para vocês, porque eu acho que é algo que vai ficar na mente de vocês e que vai fazer-los entender que
apesar de não parecer às vezes que dentro de vocês mora o Espírito Santo, mora um ser que quer tudo de bem para nós, que quer nos levar a Cristo. Então basta você querer, basta você querer a mudança, querer o mover, querer encontrar-se com Cristo. Tinha outras coisas para falar, mas a Sara está querendo sair, então vou ter que deixar para outro dia. Fica aí a palavra com o Dr. Eduardo. A palavra é com a doutora Sara agora, para o encerramento. Foi muito bom, muito obrigada, Teófilo. Tem uma perguntinha aqui do Felipe. Qual a diferença entre os dons da sabedoria e inteligência? Sabedoria e inteligência. Então vou ter que ler aqui o que tem aqui no catecismo, né? A Sara quer sair, Felipe, mas a gente lê aqui. Né? Só um minuto. Se eu sair aí, vai ser sem querer, porque eu guardei aqui no celular, na verdade. Só um minutinho. Felipe, só com as perguntas boas, hein, Felipe? Tá bem, rapaz. Essa daí eu não sei responder também, não. Também fiquei curiosa. Mas assim, de certa forma sutil, né, a diferença. Eu lembro de ler, mas eu não vou me arriscar a falar aqui o que eu tô pensando, para não falar tanta besteira. Então, a sabedoria, Felipe, ela tem a ver com o espírito do discernimento, né? Ela tem a ver quase que como a prudência para as virtudes infusas, né? Esse saber discernir, esse saber onde colocar os esforços, saber onde, às vezes, maneirar um pouco. Ela é o bom julgamento das coisas. E a inteligência, ela é o aprofundar-se no conhecimento. É o querer aprofundar-se naquilo que você sabe que vai te fazer bem, você vai aprofundando um tempinho a mais para entender melhor, para conhecer. É uma diferença um pouco sutil, mas existe. Então, eu diria que a sabedoria está próxima ali da prudência, a inteligência é esse conhecer melhor, esse aprofundar-se num determinado tema, assunto. Certo? Arrasou. A inteligência, tem gente que me entendimento também, parece estar mais relacionada à compreensão das verdades da fé, né? Então, Sim. Parece aqueles santos que, por exemplo, eram analfabetos, né? Ou com um estudo muito pequeno, uma pessoa muito humilde, mas que compreendia e explicava as verdades da fé com a maior facilidade do mundo, com muita profundidade. São José de Cupertino. Justamente, sabe? Então, acho que isso está relacionado à inteligência. A sabedoria parece mais a prudência, né, Teófilo? Uhum. Ela Ela tá bem próxima da prudência, né? O bom julgamento das coisas. A inteligência, apesar do que você falou, né? Ela tem mais a ver com uma questão um pouco mais da racionalidade, né? Do entender, do saber das coisas. E tem um outro dom também, não é dom... tem o dom da ciência também, não tem? Tem o dom da ciência também. E aí? Boa pergunta. Deixa eu olhar aqui o que tem anotado aqui. Só um minuto. Vamos olhar aqui, ué. O que é isso? A gente não dá muita moral para esses dons, né? Não vai procurar saber. Essa é a questão, né? Esse é um assunto tão extenso que igual eu falei, para entender todos, eu precisaria de, tipo assim, um tempo mesmo para falar de cada um deles. A crisma, ela tá ligada com esses dons do Espírito Santo, porque eu acho que toda crisma tem um Espírito Santo e os dons, assim, né? Sim, a crisma é a confirmação desses dons, né? Ela vamos dizer assim, você está reafirmando tudo aquilo que você conquistou com o batismo, né? Tá mais uma vez ali conquistando aquilo que você já tem do batismo.
E é realmente interessante porque eu vi um livro que eu li que falava que os dons do Espírito Santo é como se fosse uma maravilha interior, né? Que o Espírito Santo faz na nossa alma. Então, é se abrindo a ele que ele vai realmente nos tornando, digamos assim, interiormente maravilhosos, né? Isso é interessante. Então, Eduardo, assim, o que eu tenho de anotação em relação à ciência e inteligência são coisas bem próximas. Teria que, às vezes, buscar mais a fundo mesmo. Foi uma coisa que eu não me atentei a buscar tão mais a fundo, mas me parece serem dons semelhantes. Do ponto de vista, assim, de buscar a raiz de uma verdade, buscar um entendimento de um conhecimento de forma mais aprofundada. Mas eu não busquei a fundo isso. Boa questão para próximos grupos. Eu joguei aqui no Google e apareceu no site do Padre Paulo Ricardo. Assim, o dom da ciência permite-nos enxergar a realidade das coisas de modo sobrenatural. Pelo pecado original, corremos o perigo de cair em uma ilusão, não enxergando a realidade como ela é de fato. Então, Deus sopra na vela da ciência, a fim de olharmos as coisas como elas são. É isso aí. Neste dom, há um lado positivo, que é enxergar nas criaturas as pegadas do Criador, como fez São Francisco de Assis. E um lado negativo, que é olhar para o mundo criado e perceber o quanto tudo é vazio e sem sentido, sem a presença de Deus. Beleza. Assim, mesmo assim me parecem coisas próximas, mas realmente talvez tenha uma diferencinha aí que a gente tem que conhecer melhor.